suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia! Que alegria estarmos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 7 de julho. Logo mais estaremos ouvindo mais uma parte da mensagem que nós transmitimos, baseada no Salmo 23. O Senhor é soberano e Ele, portanto, realmente deve ter a primazia, a supremacia em todas as decisões da nossa vida. Como você tem tratado o Senhor? Por isso, vocês vão entender a razão pela qual Jesus, numa parte, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E numa outra escritura ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de agradar a um e desprezar ao outro. E em outra parte vocês vão encontrar o próprio Senhor dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estão vendo a diferença do que é você clamar a Deus ou chamar o Senhor como soberano, reconhecendo como supremo, e outra história é você invocar o Senhor como se estivesse buscando ou tratando um outro Senhor com S minúsculo. E aí você vai ver a diferença hoje nesta mensagem. Ouviremos também ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, trazendo um outro tema sobre o próximo. Você precisa também de considerar nessa mensagem o que você está levando em consideração o seu próximo. E no finalzinho deste programa você terá a oportunidade de ouvir ainda o conjunto Nova Voz da Igreja do Calvário. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Queremos nesse instante deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, tratando sobre o tema da Letra à Palavra, próximo. O principal mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Nós devemos fazer o bem a todos, indistintamente. No que concerne ao amor ao próximo, há algumas atitudes que devem ser destacadas. Há aqueles que pagam o bem com o mal. Isso é perverso. Há aqueles que pagam o mal com o mal. Isso é vingança. Há aqueles que pagam o bem com o bem. Isso é troca de favores. Mas há aqueles que pagam o mal com o bem. E isto é graça. Nós devemos amar como Deus nos ama. Deus ama a todos indistintamente. Manda o sol e a chuva para os bons e os maus. Graça é favor a quem não merece, é amar quem não nos ama, é ajudar e socorrer quem não nos estende a mão. O amor é altruísta e não egoísta. Ele ajuda sem olhar a cor da pele, a posição social, a cultura, a raça ou a religião. O nosso amor deve ser prático,
devemos amar a todos indistintamente. Jesus Cristo conta-nos a parábola do bom samaritano, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que saquearam-no, deixaram-no semi-morto à beira da estrada. Há aqueles que vivem para fazer o mal. Por esse caminho passavam o sacerdote e o levita, homens religiosos, e passaram de largo. Há aqueles que são indiferentes e a sua filosofia de vida é cada um para si e Deus para todos. Entretanto, por este caminho passava também um samaritano. E olhando aquele homem ferido, parou, aproximou-se, pensou suas feridas, tirou da beira do caminho, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Assim deve ser o nosso amor, prático, eficaz, socorrendo as pessoas que precisam de ajuda. O nosso próximo é aquele que está à nossa volta, ao alcance da nossa mão, precisando do nosso socorro. Você deve amar a todos sem olhar a quem. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Verso 14, então, o Senhor, olha o artigo definido, o Senhor, arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um fato importante. Essa expressão aqui, o Senhor se arrependeu, é uma linguagem antropomórfica. Se a gente fosse levar, o que é a linguagem antropomórfica? Atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos. O mais correto, a tradução mais feliz seria: Deus ficou triste. Quando também lá em Gênesis diz lá que Deus se arrependeu por ter criado o homem, conforme a sua imagem e semelhança, depois dele ter desobedecido e pecado. É uma linguagem simplesmente para a gente entender um sentimento que Deus teve. Deus não se arrepende, porque se ele se arrependesse não seria Deus. É fazer uma coisa e depois, eita, eu errei, não devia ter feito assim, como a gente às vezes faz. Deus não seria Deus. Essa linguagem aqui, antropomórfica, atribui-se a Deus. Deus ficou triste e ia destruir realmente o povo que havia pecado e desobedecido contra Deus, contra o Senhor. E aí, alguém já disse que Deus ouviu o conselho de Moisés. Interessante, né? Deus ouviu o conselho de Moisés. Imagine que Deus ia destruir, mas não faça isso, Senhor. Porque se tu fizeres, os egípcios vão dizer que eles foram tirados do Egito para que o Senhor matasse-os no deserto. Não faça isso, Senhor. E Deus ouviu. Deus atentou para a consideração de Moisés. Agora, irmãos, uma pausazinha para a gente entender isso aqui. Em tudo isso, a gente está aprendendo, sabe o quê? Que o povo de Israel, eu e você, precisamos de crer em Deus como o único Deus soberano e verdadeiro, que deve ser adorado. Só ao Senhor adorarás, e só a Ele renderás culto. Isso chama-se monoteísmo, porque há muita gente, por isso que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não é o Senhor, porque em outra parte Jesus disse, repito, todo aquele que invocar o nome
do Senhor, único, soberano e verdadeiro, será salvo. No livro de Êxodo, no capítulo 33, versos 1 e 2, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão. Olha lá, o Deus dos pactos e das alianças, que Ele não quebra. Vai e diz aos filhos de Israel que os tirei da terra do Egito, e jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei o anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus. Preste atenção, isso que é muito importante: os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, ou monte Sinai, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, para fora do arraial, desviando-se longe do arraial, que era o tabernáculo, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Bom, então vocês vejam aqui que houve um momento em que Deus se dirigiu ao povo, porque alguém já disse que quando Deus levantava um profeta, vocês vão ver isso. Eu não vou falar tudo isso, porque se eu fosse falar, é muita coisa, e eu vou resumir apenas nisso, aí você vai entender por quê. É que em todo o Velho Testamento, todos os profetas, todos os videntes, todos eles, sem exceção de nenhum, profetas maiores, profetas menores, quando eles iam profetizar alguma coisa, eles diziam assim. Queria ouvir vocês, bem forte, bem bonito, para quem está em casa ouvir. Assim, gritem, gente, assim diz o Senhor. Agora você está entendendo, né? Porque Davi disse o Senhor. Primeira palavra de Davi do Salmo 23, o Senhor. Eu podia ter aqui, irmãos, não sei quantos sermões para falar só sobre isso. Eu estou aqui, estou enxugando aqui, para a gente não tornar-se prolixo. Então Moisés, depois de construir o tabernáculo e ter orientado tudo, o Senhor também orientou a Moisés 3 festas para que fossem celebradas. O Senhor orientou a Moisés. Está lá no livro de Levítico, capítulo 23, versos 4 a 21, capítulo 23, versos 33 a 34, e Deuteronômio 16, de 1 a 17. E ele está falando ali para a festa dos tabernáculos, a Páscoa e a festa da colheita. Tudo o Senhor orientou, mostrou como era para ser feito o tabernáculo, tudo, e ele obedeceu. No livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, da Torá Sagrada, assim chamado por descrever os regulamentos e as observações que dizem respeito do sacerdócio levita, cujas ordenanças foram encravadas na cruz, conforme vemos Paulo escrevendo na sua carta aos Colossenses capítulo 2, todas as ordenanças foram encravadas na cruz. Capítulo 2, versículo 6, salvo engano. Todas as ordenanças, tudo que estava lá no Velho Testamento. E aí, meus irmãos, vamos para o quarto livro do Pentateuco, o livro de Números. É o quarto livro. E nesse livro do recenseamento, além de descrever no final dos 40 anos no deserto, você vai encontrar também várias e incontáveis vezes essa menção:
o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, do Salmo 23. Davi conhecia tudo isso. Davi sabia de tudo isso. E vamos para o quinto e último livro do Pentateuco. Eu estou resumindo, gente, eu estou fazendo aqui uma síntese abreviada, só deixando isso para que vocês ampliem isso depois, estudando mais a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, que é um título do grego, que quer dizer segunda lei, ou melhor, repetição da lei. E para a gente não deixar de ler pelo menos o primeiro capítulo, os versos de 1 a 3, eu quero somente deixar isso aqui para a reflexão de todos. Então, estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte ao mar de Sufe, entre Parã e Tofel e Labã, Azerote e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Já passei por tudo isso aqui. Passei viajando. E sucedeu que no 40º, no mês 1º, do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhes mandara acerca deles. O Senhor, soberano, supremo, a supremacia, a eficácia de Deus. E eu insisto em perguntar a você: você conhece o pastor do Salmo ou o Salmo do pastor? Você obedece o pastor do Salmo? Você está realmente sentindo como é sério isso? Não é simplesmente você ser uma pessoa religiosa, não é simplesmente você ser uma pessoa que conheça. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te enxergo, os meus olhos te veem. Para você entender como é o seu dia a dia. Você tem um temor a Deus? Você obedece? Você está preocupado em fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade? E aí a gente vai chegar agora no principal de todo esse sermão sobre o Senhor. Lembrando que eu estou aqui abreviando. É o livro de Josué. E eu devo terminar hoje. Tenha um pouco de paciência. Por que eu estou dizendo que é o principal, o livro de Josué? Veja bem. O livro de Josué, lá no capítulo 1, verso de 1 a 3, e eu vou terminar com isso aqui. É a história de Josué como sucessor de Moisés. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, Josué capítulo 1. Você que está em casa, não fique com a sua Bíblia fechada. Vamos estudar a palavra de Deus. Essa doença que todo mundo está vivenciando hoje me levou a descobrir muita coisa, estudando só um salmo. Mas esse salmo me fez varrer do Velho ao Novo Testamento para saber por que Davi quis usar essa expressão, o Senhor. Você está entendendo agora? Então Josué capítulo 1, verso de 1 a 3, depois os versos 8 e 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, olha lá a expressão, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, como sucessor, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu dei a Moisés. Verso 8 e 9. Não se aparte, não despreze, não negligencie, não deixes que este livro se aparte da tua boca. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque
Repitam. Bem alto, gente, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então vamos ficar aqui com essa principal parte desse sermão. Toda a planta que pisar o pé vosso pé, essa terra vos será dada por possessão. E aí quando Josué chegou em Jericó, isso aqui é um episódio histórico de toda essa parte sobre o Senhor. Uma mulher prostituta chamada Raabe, uma mulher que vivia mercadejando o seu corpo. Muitos homens iam à procura dela para se saciar sexualmente. Mas essa mulher chamada Raabe, uma prostituta, preste atenção, e eu quero dizer com isso que não interessa se você é adúltero, se você é prostituta, se você é traficante, se você é maconheiro, se você fuma pedra de crack, não interessa. Não interessa. Há um hino que nós cantamos: não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Quero saber, no momento em que você tem um encontro com esse Senhor, tudo vai mudar na sua vida. Então essa mulher prostituta, ela acolheu 2 espias em sua casa. Esses espias foram olhar a terra que Deus já tinha prometido que onde pisasse a planta dos seus pés, conforme eu li para vocês, essa terra seria dada por herança, por possessão. Agora vamos ver o que é que essa mulher, quando ela ouviu, quando ela tomou conhecimento que o povo hebreu estava chegando e se aproximando de Jericó. Essa mulher, que teve conhecimento, como o rei Davi tinha conhecimento acerca do Senhor, e ela não era uma mulher cristã, não era uma mulher crente ou temente a Deus, era uma prostituta. Essa mulher simplesmente externou o seguinte pensamento. No capítulo 6, diz aí o texto que quando os espias chegaram, foram acolhidos lá na casa dela, e ela ficou então, externou para eles, que tinha ouvido falar, que aquele povo que estava chegando na terra de Jericó, tinha vencido e tomado posse dos heveus, dos gigazeus, dos jebuseus, dos ferezeus, de todos os eus, e que eles eram mais fortes, porque eles tinham o Senhor sobre a liderança, sobre o governo daquele povo. Você encontra isso aí no capítulo 6. E aí, ela tinha feito um pedido. Quando vocês chegarem aqui, assim como eu dei guarida a vocês, guardei vocês de não serem vistos, porque depois foram lá na casa dela, fizeram o que às vezes a gente está vendo na televisão hoje, determinados momentos em que há uma devassa, né, chega lá, vê a casa como é que está, faz vasculha, leva tudo que está de dentro de casa para... Pronto, eles foram lá dizer: cadê esses homens que chegaram aqui? Onde eles estão? Quem são eles? De onde vieram? Elas os havia escondido lá em cima, porque ela disse: assim como eu livrei a pele de vocês, livrem também a minha pele da minha família. Eles disseram: olha, tudo bem, faça o seguinte, quando nós chegarmos aqui em Jericó, você fica em casa com sua mãe, seu pai, seus irmãos, como hoje a gente está dizendo para os idosos: fiquem em casa, não saiam de casa. E há de ser que você coloque um cordão vermelho que chama a atenção para a gente identificar a casa. Aquele cordão vermelho simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus. Assim como o povo quando saiu do Egito, toda casa que o anjo da morte visse os umbrais da porta ser manchado com sangue, todo judeu sabe disso. Isso é histórica. Isso é histórico. O anjo da morte não entrou e todos eram poupados, os primogênitos dos hebreus. Então ela disse: olha, você crê nesse Deus que nós estamos chegando aqui? Então coloca uma faixazinha lá e nós vamos guardar todos que estiverem dentro de casa. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmãos e amigos? Aquela prostituta se converteu. Isso quer dizer que o Evangelho, a palavra de Deus,
não é só para os bons, não é para pessoas religiosas. A Bíblia diz, os sãos, o Senhor falou, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vocês vão ver lá mais adiante, quando falarmos sobre o pastor. Vamos para o livro de Juízes. Sim, principal. Vamos para aqui. Abraão, em Ur dos Caldeus, veio de um povo onde o paganismo, a idolatria dominava. Mas ele se converteu ao Senhor. E não é por acaso que todos no Novo Testamento, no caso de Zaqueu, como Jesus havia dito que ele seria pai de uma numerosa geração, aqueles que haveriam de confessar o Deus de Abraão, não era Abraão, o Deus de Abraão. Quando ele chegou, Zaqueu chegou na casa dele que se converteu. Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é um filho de Abraão. Vocês vão ver também que quando Jesus falou da parábola do rico, a passagem do rico e Lázaro, que não é uma parábola, é uma história real, que deu nome ao personagem Lázaro e Abraão, visto no seio de Abraão. Aquele rico estava no Hades, o pobre Lázaro estava no seio de Abraão, para lembrar a promessa que Deus havia feito. Filho de Abraão. Vocês vão ver mais adiante, porque Davi era lembrado, e eu vou falar isso na próxima pregação. Porque Davi era lembrado? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos encerrar o nosso programa nesta manhã ouvindo o grupo da Igreja do Calvário, Nova Voz. E até amanhã, se Deus quiser.